No vídeo de hoje eu vou falar de uma forma bem objetiva sobre legislação educacional. Esse tema, Constituição do Estado de Minas Gerais, está previsto no seu edital para o concurso do CIEE Minas Gerais. Esse tema vale para todos os cargos, tá? E esse é o nosso primeiro vídeo. Nesse primeiro vídeo eu quero seguir o formato que eu utilizo no curso. Então, se você se interessar e quiser se aprofundar, o curso tem um valor um pouco mais alto, mas ele é bem detalhado para aquilo que você precisa para a sua prova. E se você precisar de um material mais simples, nós trabalhamos também com apostilas, que são versões mais simplificadas do nosso material, que também vão te ajudar muito. Agora, eu quero mostrar para vocês que esse assunto está no edital. Quando nós olhamos o edital da sua prova, nós temos aqui a Constituição do Estado de Minas Gerais. Eu gosto de mostrar também nos vídeos aqui a divisão da prova, para você entender que o estudo ele também é estratégico. Então, legislação educacional, você tem 10 questões, é um peso legal na sua prova, então vale a pena você estudar com atenção. Bom, aqui também o quadro de avisos da banca com relação ao seu concurso. As últimas publicações da banca Consulplan foi no dia 4/6. As últimas publicações foram no dia 4/6, então você precisa dar uma lida nisso daqui. E se eu achar que é algo muito relevante, eu vou fazer um vídeo só para comentar essas publicações. Bom, conceito de Constituição. De uma forma bem simples, Constituição é a lei fundamental de um país, é a principal lei de um país. Então, as outras leis precisam respeitar a Constituição, não podem ser contrárias à Constituição, tá? Por que eu coloquei aqui o tópico semelhanças da Constituição de Minas Gerais com a Constituição Federal? Porque a Constituição de Minas Gerais ela é uma lei. E, como eu disse para você, todas as leis precisam respeitar a Constituição Federal. A Constituição Federal é a principal lei do nosso país, tá? Então, a Constituição de Minas Gerais tem muitas semelhanças. O tema que nós vamos estudar hoje, ele está previsto também na Constituição Federal. E a Constituição de Minas Gerais, do seu estado, ela só fez um espelhamento daquele assunto e acrescentou uma ou outra coisa, sem fugir da Constituição Federal. Dito isso, o tema que nós vamos trabalhar é chamado de Princípios do Ensino Educacional. Esse tema está previsto no artigo 206 da Constituição Federal e também no artigo 196 da Constituição de Minas Gerais, que é o que nós vamos analisar agora, tá? Constituição de Minas Gerais. Então, o artigo 196 ele fala o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Os princípios têm uma definição bem interessante que fala que os princípios são normas reiteradas em sua aplicação. Então, quando algo acontece com uma frequência muito grande, aquilo acaba virando um princípio. É claro que isso é um conceito que eu estou trazendo para vocês, não é a regra, pode ter pessoas que vão discordar ou não. Mas, basicamente é isso, o princípio ele é um norte. Então, nós temos aqui o inciso 1. Ó. Primeiro princípio, igualdade de condições para o acesso e frequência à escola e permanência nela. Você percebe que o princípio ele traz uma ideia e que para essa ideia se concretize, nós temos que fazer algumas outras ações para que aquilo aconteça. Então, é uma espécie aqui de norteamento. Segundo princípio, liberdade de aprender, ensinar e pesquisar e de divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e de concepções filosóficas, políticas, estéticas, religiosas e pedagógicas, que conduza o educando à formação de uma postura ética e social próprias. Preservação dos valores educacionais, regionais e locais. Gratuidade do ensino público. Valorização dos profissionais do ensino, com a garantia na forma de lei de plano de carreira para o magistério público, com piso de vencimento profissional e com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, realizados periodicamente, sob o regime jurídico adotado pelo Estado para seus servidores. 7. Gestão democrática do ensino público, na forma da lei. 8. Aqui, no inciso 8, tá? Vou fazer uma bolinha no inciso 8, no inciso também 9 e no inciso 11, porque eles têm relação com o próximo tópico que nós vamos trabalhar, que também é bem simples, tá? Eu vou pular para o 10 aqui, que fala da garantia do padrão de qualidade. A garantia do padrão de qualidade
na Constituição de Minas Gerais foi mais aprofundada do que na Constituição Federal. Aqui eles falam o seguinte, ó, avaliação cooperativa periódica por órgão próprio do sistema educacional, pelo corpo docente e pelos responsáveis. Então, existe uma avaliação para garantir esse padrão de qualidade. Condições para reciclagem periódica pelos profissionais de ensino. Bom, o que eu quero que você entenda aqui do artigo 196? Com exceção dos artigos que eu marquei uma bolinha, que é o 8, o artigo 9 e o artigo 11, os outros artigos também estão previstos na Constituição Federal no artigo 206. Então, olha como que você consegue fazer um estudo estratégico. Você já estuda Constituição de Minas Gerais e Constituição Federal numa tacada só, abrindo as duas leis, claro, abrindo as duas leis e analisando isso. Uma forma que eu sugiro no curso, porque no curso você recebe vários materiais de apoio, você vai receber o Vadimécum também. Você vai estar lá com o seu Vadimécum, que é o livro de leis, e você vai olhar o artigo da Constituição Federal, o artigo da Constituição de Minas Gerais, e você vai assimilar o seu estudo dessa forma. Diferenças entre as constituições. Inciso 8, 9 e 11, como eu já falei. O inciso 8, ele não está previsto lá no artigo da Constituição Federal. E ele, então, ele fugiu ali do espelho da Constituição Federal. Então, é importante você ter atenção a esses incisos que estão com a bolinha. Ó, seleção competitiva interna para o exercício de cargo comissionado de diretor e de função de vice-diretor de escola pública, para período fixado em lei, prestigiados na apuração objetiva do mérito dos candidatos, a experiência profissional, a habilitação legal, a titulação, a aptidão para a liderança, a capacidade de gerenciamento na forma da lei e a prestação de serviços no estabelecimento por 2 anos. Então você olha aqui que existem uma série de regrinhas para o cargo comissionado de diretor da função de diretor. No inciso 9, garantia do princípio do mérito, objetivamente apurado na carreira do magistério. Então, existe aqui o princípio do mérito na carreira do magistério. Muito legal também. Agora, inciso 11, para a gente finalizar, um princípio interessante é a coexistência de instituições públicas e privadas. Coexistência de instituições públicas e privadas. Coexistências ali é essas instituições públicas e privadas de ensino podem existir ao mesmo tempo, entendeu? Então, o município lá de Minas Gerais não pode falar assim, aqui está proibido escolas particulares. Ele não pode, porque isso viola a Constituição do Estado de Minas Gerais. Tá? E o parágrafo único diz, a gratuidade do ensino a cargo do Estado inclui a de todo o material escolar e a da alimentação do educando, quando na escola. Então, olha que observação interessante aqui no parágrafo único. Essa observação, ela tem relação aqui com o inciso 5, gratuidade do ensino público. E esse ensino, essa gratuidade do ensino, também inclui o material escolar e a alimentação. Bom, eu queria trazer esse vídeo, faz um tempinho que eu já não gravo aulas, porque eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, e eu estou voltando agora, eu espero continuar ajudando vocês que estão se preparando para concursos. Eu não falei sobre mim nesse vídeo, mas eu tenho experiência com análise de leis, tenho formação jurídica, fui aprovado na OAB, já fiz o meu processo de entrada nos quadros da ordem, então em breve vou poder afirmar aqui que sou advogado, e eu gosto dessa área da educação. Eu trabalho hoje como empregado público, servidor público aqui em Arujá, e trabalho na Secretaria de Educação de Arujá, em São Paulo. Também estudo pedagogia, além da formação em Direito, eu sou estudante de pedagogia e tenho aí algumas pós-graduações em andamento na área jurídica. Então, o meu forte aqui nos vídeos e no material sempre vai ser a área jurídica, a parte de legislação. Eu espero ter te ajudado, espero que você goste, e qualquer dúvida pode entrar em contato.